Olá, meus amores, eu vim aqui te convidar para a nossa agenda de eventos presenciais do segundo semestre, que já está assim, ó, presta atenção. Dia 26 de julho, estaremos no Acessos Experience, um evento gratuito da Andrea Francomano em São Paulo. Link aqui na descrição de todos os eventos, hein? Dia 9/8, também em São Paulo, o talk show Reconectando o DNA Divino. Eu estarei presente mais uma vez em São Paulo, estou te esperando, esse evento vai ser transformacional. E no dia 16/8, na Foi Experience em Santos, vai ser um dia muito impactante de conexão com a fonte de tudo que é. Então, eu estou te esperando. Em outubro, temos o 4º Congresso da Consciência Multidimensional e o link logo, logo vai estar disponível aqui para vocês. Aos pouquinhos eu venho contando por onde eu vou estar andando no presencial para a gente se encontrar e dar aquele abraço e tirar aquela foto. Espero vocês. E cada um desses eventos, o link está na descrição. Um beijo no teu coração. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. Mais um podcast maravilhoso, trazendo pessoas que eu sou fã, sim, que eu admiro o seu trabalho aqui no planeta Terra, lindo demais. E hoje não é diferente. Eu trago ela, que é para mim e para muitas pessoas, talvez até para você, uma autoridade que fala de algo que a gente ama muito aqui no canal, que é a Fraternidade Branca dos Mestres Ascensos. E eu vou trazer ela para falar hoje de alguém que é muito especial para mim e para todos nós, que é a Mestra Nada Maria Madalena. Ela vai contar um pouco da história dela e dessa jornada dessa mestra maravilhosa que é a Maria Madalena. Então, se você está chegando agora, se interessa por esse assunto, já aperta o like, compartilha essa live em todos os grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, com o maior número de pessoas que você puder, porque hoje a gente vai aprender muitas coisas maravilhosas. Seja muito bem-vinda, Doriana, gratidão pela tua vida, por esse teu trabalho maravilhoso que você faz há tantos anos. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Muito obrigada, muito boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem e adorei a sua vinheta. Eu estava vendo assim, eu não consegui, nunca assisti tudo, né? Mas muito linda. E Ah, muito honrada de estar aqui, muito feliz, muito obrigada mesmo pelo convite. eu que te agradeço, querida. E acho que a gente já pode começar falando um pouquinho de como você iniciou essa jornada, como que começou, como surgiu para você a Fraternidade Branca. Olha, foi um convite da minha professora espírita, Marilda Malé, que já desencarnou há alguns anos. E ela percebia que eu tinha uma mediunidade um pouquinho diferente, né, da maioria das pessoas, porque eu via as coisas de uma forma diferente, até na mediunidade, não só via na vida prática, como na mediunidade. Então, um dia,
ela me colocou em contato com a Ponte para a Liberdade, aqui em São Paulo, e com a Eliana, que é a minha mestra dela também, e de milhões de pessoas, provavelmente ao longo da jornada. No caminho do Sagrado do Coração, onde a gente fazia uma iniciação interna, seguindo os passos do que Jesus tinha aprendido com o Serapis Bey naquele tempo que ele ficou oculto, né? Dos 13 aos 30, como o pessoal fala, Jesus ficou oculto, mas ele teve muito trabalho, né, naquele tempo, então foi de muita iniciação, de muitos trabalhos, muitas coisas maravilhosas. E entre as quais ela disse que o Rubo, que a iniciou, ele é de Porto Alegre, ele também desencarnou há alguns anos, essa velha guarda, gente, que foi minha referência toda indo embora, hein? Para mim é assim, viu? Vou te falar. Eu tenho muita saudade dessas histórias, é legal quando eu conto, porque me relembra muito, né? Todos os começos que a gente um dia teve. Então, a força do Rubo era tão magnética que um dia a Eliana estava em Porto Alegre, de férias, e ela tinha 19 anos, e ele abriu a porta, olhou para ela e falou: entra em casa. E ela disse: "Como assim entra em casa? Não vou entrar, não sei quem você é". "Entra em casa". "Não, não vou entrar". Na terceira vez, ela sentiu como se fosse um comando. E aí eu entendo bem esse comando é do mestre El Moriyama, né, que é bem, assim, o que foi o mestre, o grande mestre dela por muito tempo. E aí ele pediu para ela sentar e ela conseguir se visualizar pequenininha assim. E isso é uma das coisas mais difíceis, ela disse que foi a vida dela. Ela treinou 1 ano. E ela tentava e não conseguia, e ele falou: "Tá, então você vai pegar uma foto de RG, de RG pequenininha, e você vai ficar se vendo menor que aquilo". Então você imagina, tinha que você ainda vai domar seu ego. Então estava ali a dica, como é que você se doma seu ego? Você se colocando menor, certo? E aí ele começou a desenvolver ela, depois desse 1 ano que ela ficou fora, né, depois voltou e ele chamou ela de novo. "Você agora vai visualizar uma entrada", e explicou para ela a entrada que tinha para dentro de nós e no coração. É uma jornada que, assim, eu fiquei 7 anos fazendo isso com ela e com a Marilda, toda terça-feira, eu acho que era assim, e na quarta-feira, na primeira vez que eu fiz, primeiro é um impacto você conhecer lá dentro, né, porque quando o povo diz assim: "Ah, vai para dentro", mas vai para dentro aonde? Aonde é lá dentro? Quando você tem 18 anos, você não entende bem, né, certas coisas. Então, quando isso foi apresentado, eu tomei um choque maravilhoso de vida, né, porque isso é extremamente, impulsionador, é um gatilho que dá lá dentro tremendo, tanto que eu fiquei 7 anos lá na história dela. E no dia seguinte eu chamei 2 amigas bem malucas, uma meio ufóloga e outra indiana. E todas gostavam dessas histórias, eu disse: "Eu tenho que ter alguém da minha idade para conversar comigo", porque eu era filhote quando eu cheguei lá, né, eu cheguei na idade da Eliana, e não tinha ninguém para conversar isso. Com quem que eu ia conversar? Só com a Marilda? A Marilda era ocupada, tinha filhos, eu não, né. Aí chamei as meninas e começamos a fazer. E também nós ficamos, eu acho, quase 7 anos. Eu fazia num dia e repassava no dia seguinte, a iniciação que ela Era colocava para gente. tipo um centro espírita, mais ou menos isso? Não, ela não. Não, não, O não. que que era O lá esse caminho lugar? a casa dela, ela tinha uma Ah, era a cobertura, casa dela, entendi. casa dela, Itaim Bibi, ela convidava, assim, 7, 8 mulheres, e aí alguém convidou a Marilda, e a Marilda na hora falou: "Vou convidar a Doriana", entendeu? Porque ela sabia dessa minha visão um pouco diferente. E na ponte não, a ponte é um lugar bem cerimonial, ritualístico, que foi daí assim muito tempo, e depois eu soube que ela saiu da ponte e criou o fogo sagrado, que eu não sei onde está hoje em dia. Eu também não tenho mais esses contatos, né. Mas o que era muito interessante era você fazer esse caminho interno, e tendo por referência que era Jesus que tinha ensinado seus apóstolos, aprendido por Serapis Bey, né, porque é uma iniciação lá dentro. E não sei se era tão light quanto é o que a gente faz hoje, sabe. Apesar de que a gente dá de cara com os nossos monstros, com as nossas dificuldades, mas eu acho que era muito foi muito mais difícil para ele.
E as duas histórias que a gente soube era que ele tinha que aprender, como fazer a suspensão da respiração, como ele ia fazer a transfiguração. Não acho que o terapeuta tinha que dizer isso para ele, mas eu acho que era que nem a gente falou ontem, né? O recuperar a memória e se preparar bem para o momento. E a segunda parte era, vai e ensine seus discípulos o caminho do coração. Então, se a gente tiver isso bem conectado, a sua verdade interna nunca vai te enganar. Então, precisa ter isso, né? Pensa que eu faço isso desde 18 para 19 anos. Então, é um processo assíduo. E também tem que ensinar. Então, foi para isso que ele espalhou para os discípulos e foi indo, que nem uma cabalá oculta, verbal, não tinha nada escrito, assim, verbalmente ou escrito por alguém sobre isso, você não vê isso muito detalhadamente como nós fazemos, não vê isso por aí escrito. Aí, qual foi a história? Até ela tinha um candelabro de 7 velas, Hanukkah que chama? Aquele que acende das 7 velas, ela acendia todos os raios e fazia o caminho do coração com os raios. Hoje ele está mais adaptado para a realidade nossa, né? Ao longo dos anos eu fui recebendo uns downloads de como eu deveria proceder, que era trazer, vamos dizer, mais consciência e luz sobre as glândulas, porque as glândulas estão muito afetadas, ou porque está entupida, ou porque está calcificada, ou porque não faz secreção mais de jeito nenhum, do jeito que deveria, não na proporção que todos deveriam ter, não só mulheres, homens também. Então, nós tivemos muitas coisas interessantes, né, ao longo desse caminho. E eu penso que isso lembra muito, por exemplo, Maria Madalena. É um espetáculo de ser, só podia ser mesmo uma grande figura do lado dele, né? Como a referência do feminino. Dizem que naquela época, não sei se é totalmente verdade, mas ela era referência também para muitas mulheres, e devia ser, porque ela levava esse mesmo trabalho para as mulheres. Então, ele falava mais com os homens, fazia essa interiorização, não é trans, é interiorização profunda, e depois fazia com elas um pouco mais profundo ainda, porque, gente, não dá para esquecer, nós temos ovário, útero, bexiga, glândula mamária, é muito diferente do homem. Então, precisava de ter essa outra força do feminino para dar suporte àquele tempo, que não deve ter sido um tempo muito fácil, né? Se a gente olha os filmes ou entra um pouquinho na história, a gente entende que é bem complexo ali, né? A parte especialmente do feminino. Então, eu acho que ela foi assim a, a chama gêmea, como a gente fala, mais perfeita para ele possível, né? Realmente a coisa mais linda. E aí, voltando para a minha história, eu fiquei até 1988, 89, em tudo isso, e chegou no determinado momento que eu senti que não dava mais. Eu desliguei a chave geral. Eu falei: "Não, não consigo mais fazer isso", porque tudo que eu estava fazendo, e eu era muito empenhada, eu percebi que eu estava meio que voltando para trás. Chegava um ponto que onde a transmutação acontecia, e eu não sentia que estava dando continuidade àquilo que a gente estava se preparando. Licença. Então eu decidi dar um tempo de 2 anos, chamei Saint-Germain, porque eu fazia muito trabalho de transmutação, e disse a ele: "Mestre, olha, eu lhe amo, ele tem muita devoção, respeito, e por isso mesmo eu vou lhe avisar que eu não vou mais continuar trabalhando desse jeito. Tudo bem?" Ele fez: "Tudo bem, claro, segue seu caminho, vai em paz. Quando o senhor tiver novidade, me chama." E é muito claro que eu sempre conversei muito com ele, sem nem precisar estar vendo nem nada, eu converso sozinho o dia inteiro, se bobear. Mas naquele tempo era bem mais sozinha. Então, eu contava meus planos, eu entrava em contato muito fácil, e
Eu disse: "Não dá mais, eu não consigo ser mentirosa, eu não estou sentindo mais a função", porque chegada na terceira experiência, a coisa não tem continuidade depois da transmutação, e eu era Caxias, eu fazia raio por raio, trabalhava fortemente as questões, sejam elas familiares, minhas, pessoais, de relacionamentos. Eu dizia: "Não, tem alguma coisa errada aqui, eu não vou continuar, vamos ficar quieta". E eu fiquei fazendo só o caminho do coração, encontrando minha chamatrina, meu Cristo interno, todos os meus trabalhos internos. Foi aí que eu comecei a desenvolver melhor as glândulas, eu fui percebendo minhas necessidades. Aí isso foi muito legal, porque você começa a entender que não era só seguir o guia, né, a guiança que você tinha que começar a entender por dentro. E aí eu fiquei 2 anos reclusa, e eu dava muita aula naquele tempo, fazia reuniões, acho que eu tinha 6, 7 reuniões por semana, em grupos diferentes, todos os dias, todas as noites. E aí eu parei tudo, eu avisei todo mundo, eu falei: "Olha, eu preciso de férias, não dá para a gente fazer isso agora mais". E quando me liga uma grande amiga que chama Celinha e diz assim: "Dodô, olha, eu tenho um lugar que você vai amar. Descobri que eles têm mais 5 raios sutis e é lá que você vai dar continuidade ao seu trabalho". E eu fiquei chocada, maravilhada, feliz da vida, né? Quando, onde, que horas, vamos juntas. E fomos. E fomos muito bem recebidas espiritualmente, o que foi muito legal. E era um lugar chamado Grupo Avatar, que vem de um dissidente da Ponte para a Liberdade, que é o Andrew Brennan. Um cara muito. O cara, acho que ele mora assim, nos Montes Shastas da vida, sabe, com a família, e quase não tinha contato mais com as pessoas daqui, porque ele também sentiu que tinha alguma coisa que estava fora do eixo. Então, eu só fiquei sabendo isso muitos anos depois, pelo senhor que dirigiu o Grupo Avatar, que é o Jaime Maltzenbacher. E o Jaime estava me contando, a última vez que a gente se viu, que o Andrew tinha uma captação muito forte. E os seres falavam com ele normalmente também. E quando ele levava para o pessoal da ponte ou de outro lugar de Sete Raios, ninguém entendia o que ele estava falando, porque eram outros seres, eram outros raios, eram outras coisas. Quem deve ter feito um link com ele muito bom é a Patrícia Daiane Cota Robre, porque aí foram eles dois que ancoraram, a partir do dia 8/8/1988, os 5 raios sutis na Terra, lá nos Estados Unidos. Então, você imagina o que é esse 8/8/8 para mim. Quer dizer, cada vez que a gente comemora isso, é um portal de abertura enorme, onde a gente sai do pequeno eu dos 7 raios, que era para desenvolver o Cristo interno. E do 8º raio até o 12º era para desenvolver a presença divina eu sou e recuperar seu corpo causal, que é uma coisa que também não é muito dita ainda, né, mas eu gosto de falar, porque as pessoas senão ficam só: "É karma, é karma, é karma". Não, gente, o corpo causal é teu corpo de méritos, então se você estiver numa frequência mais elevada, esse corpo também pode colar em você. Ele cola porque a gente viu, né, tantas coisas, tantos milagres, como você estava dizendo ontem no nosso trabalho também. Então, essa foi uma, vamos dizer, uma etapa para mim surpreendente. Só chegou para mim mesmo em 92. Então, veja, eu entro no Grupo Avatar 2 anos depois que eles já tinham ancorado lá nos Estados Unidos, essa força. Aí, quando eu vou 2, 3, a terceira vez eu falei: "Jaime, você falou que aqui trabalha os 5 raios sutis, cadê eles, né?". "Ah, Dudu, eles são maravilhosos". Eu falei: "Por que você não trabalha? Porque você está sempre trabalhando, Saint-Germain e Amaury, Saint-Germain e Amaury". "É, é, sou fã deles, você entende?". Eu falei: "Não, eu também sou fã, mas acontece que agora eu preciso de um trabalho prático para dar continuidade". "Ah, não tem problema". Eu falei: "Você tem alguma coisa escrita?". Ele falou: "Não tem problema, eu trago para você um xerox, e tem todos os mestres, os templos, a mudança". Ele não falou na época, mas eu já estou falando, teve uma mudança de cargo dentro da hierarquia desses 12 raios. E eu fiquei bastante, sim, nossa, outra maravilha maravilhosa. E a partir daquele momento, meu vínculo com o Grupo Avatar foi extraordinário.
Era muito lindo o que eu tinha nas outras duas iniciações, mas eu estava muito mais forrada, de, vou falar de certezas e de autoconfiança, porque eu via que todas as minhas respostas estavam ali. Então, veja, a gente faz milhões de perguntas ao longo da vida, e chega uma hora que, se você não tem resposta, você diz: acho que eu estou no caminho errado, então. Mas aí no grupo Avatar começou, claro, tinha o meu trabalho interno, né? Nem sempre foi o Jaime que disse para mim as coisas ou que me contou algo, a própria Marilda, mas você tem com quem dialogar, que também é fenomenal. Então eu comecei a ter outro tipo de trabalho que me levou primeiro para uma mudança radical. Por exemplo, no primeiro raio nós temos Lorde e Lady Sirius hoje, que são do túnel do tempo, senhores do túnel do tempo, para um certo trabalho na Terra. Veja, não sei, eu sei que tem muita gente que trabalha com o tempo, linha de tempo, né, e várias coisas sucessivas, mas a minha força vinha deles. Então, eu percebia que quando eu precisava de alguma coisa assim mais séria para resolver, não apenas fazer projeção ou entrar no tempo, com o túnel do tempo deles era rapidíssimo. Então, eu comecei a desenvolver até que apareceu a parceira dele, muito rápido, viu? Daí por diante, minha vida foi meteórica. Lady Sirius, então ela não dá um nome na época, ela não deu, ela só Lorde e Lady Sirius, então ficaram eles para o primeiro raio, que mudou completamente a minha visão, lógico, de como você enxerga esse pequeno eu crístico que está em desenvolvimento e que precisa voltar, porque ele está lá entupido, doido para vir para fora, mas não sabe como, e desenvolver a sua presença. Eu sou numa totalidade um pouco diferente do que a gente estava acostumada. Então, aquilo foi me dando um senso espacial diferente de mim, sabe? E de tudo, não foi só de mim, da vida, das pessoas, de quem eu atendia, de quem eu dava aula. Eu percebi que houve uma grande mudança. E mal sabia eu que naquele momento a gente já estava recuperando o corpo causal, já estava recuperando chakras que a gente não tinha conhecimento. Então, estou falando para você, foi uma bomba atômica nas vidas de todos nós que participamos daquele momento. E eu confesso que Maria Madalena, ela teve sempre muito, como sempre, nos bastidores, dando para a gente o suporte, especialmente como mulheres, porque a maioria das pessoas que se interessa por esses assuntos no meu trabalho, na minha vida, 90% mulheres, certo? Acho que a maioria, talvez, de nós, né? E elas precisavam de muita ajuda. Por mais que elas pudessem pedir um milagre para Jesus ou outros tipos de atendimentos, vamos dizer assim, pedido de socorro, muitas vezes era ela que vinha para fazer esse atendimento. Então você vê que ela está muito presente, mesmo que tiveram, né, mesmo que fizeram, tiveram não, fizeram o que fizeram com a imagem dela, ela não se importa, assim, nesse nível que a gente humana se importa, né, ela está lá fazendo o trabalho dela. Tanto que quando ela fez, eu vou contar um pouquinho da historinha dela, que é muito linda. Esses Pode? lugares ainda existem, esses lugares que você Não, iniciou? Que não. pena, né, gente? Porque isso aí. Aqui em Santos tem um lugar dos mestres ascensos, sim, da Fraternidade Branca. Mas como que eu descobri isso? Em 2019, eu já estava morando na França e vim aqui no Brasil fazer alguma coisa. E depois da experiência que eu tive com Jesus, que foi numa meditação, num curso que eu fiz, abriu muita coisa para mim. E logo em seguida, é muito difícil eu ver alguma coisa. Ver. Muito difícil. Naquela época era tipo impossível, eu não via nada. Mal e mal via um vulto, algum negócio assim, sabe? Uhum. E um belo dia eu estava aqui era a casa do meu pai e da minha mãe. Eu estava por pouco tempo aqui, ia voltar para a França. Só que tinha o meu quarto ainda. E eu estava dormindo. Sabe quando você acorda, você só abre o olho assim, ó? Só que eu estava acordada mesmo. Tinham dois homens no pé da minha cama, enormes. Assim, materializados, não era a coisa do sonho que eu captei, era materializado dentro do quarto. E os dois com um turbante na cabeça, com uma posição assim, ó, braço cruzado e assim para minha cara, tipo, meio que. Tá, E aí? então. Aquilo, eu não tive medo deles, mas eu fiquei assim,
que é para eu fazer? O que é para eu falar? Que... Aí eles foram sumindo, assim, ó, como se fosse uma fumaça. Aí eu, na hora, fui pesquisar no Google, porque eu sabia que eram mestres ascensos, mas eu não tinha conhecimento quem era. Ah, Entendeu? Eu sabia pela roupa que era mestres ascensos, porque a minha madrinha já tinha me contado isso, porque ela já conhecia, ela era tipo guardiã da chama Violeta e tal. E aí eu fui pesquisar quem era e descobri que era o Moriá, que ele tem muita cara de bravo, né? Mas não deu medo dele. Só que eu não entendia nada. Eu falei assim: o que esses homens querem de mim, gente? O que eu fiz, tipo assim, entendeu? E eu o vi de errado. outro, tipo, muito bravos, mas tipo, não bravos, mas tipo assim, tá, agora levanta daí, minha filha. Acabou brincadeira. Tipo assim. E o Sim, outro sim. era do Raio Dourado. Como é que é o nome? Do Costume. Kutume. Kutume. Também com turbante na cabeça. Aí eu fui pesquisar, achei os dois. Aí fui ver se aqui em Santos tinha algum lugar. Tinha. Fui eu lá no mesmo dia. Cheguei lá, quem é as duas fotos assim no altar? Dos Eles dois. dois. No altar. Tava todos, mas tinha os dois em evidência. Aí eu chamei a mulher lá e falei assim: quem são esses caras? Falei bem assim. Aí a mulher começou a rir, né? Falei, porque eles apareceram para mim hoje. Aí ela começou a explicar. Foi aí que eu iniciei no meu canal uma série Mestres Ascensos. Por quê? Porque conforme eu ia estudando, eu ia fazendo os vídeos. Era uma forma de eu estudar. Sim, Só fiz esse sim. parênteses para tu entender. Mas eu Que acho que legal. ainda existe uma carência muito grande de lugares, que é legal a gente ir nos lugares aprender, que Mas fale eu, sobre. é, é, eu acho que tem muita gente que faz outros trabalhos que eu não conheço mais, sabe? Em Porto Alegre tinha bastante. Eu viajei, né, 7 anos levando esses conhecimentos para todo o sul do Brasil, porque isso foi um chamado também. Então, o que eu pude fazer dentro daquilo que estava no meu alcance, óbvio que era pequeno, eu fiz. Só que era assim uma exigência também muito grande de atendimentos, então eu não conseguia dizer, bom, vou montar uma escola. Eu falava que a minha escola era Mambembe, porque eu atendia, por exemplo, o Rio de Janeiro em 2 espaços quando eu ia, e aí, de repente, ficava 2 finais de semana, um eu ensinava num espaço, o outro eu ensinava no outro, entendeu? Quer dizer, a gente fazia uma dobradinha ali, esticava e puxava a viagem para fazer um bom proveito. Eu tenho ainda, né, um trabalho que fala sobre abortos. E esse trabalho não era conhecido e era muito necessário. E eu fui vendo quão necessário foi ao Sobre o longo quê? Não desses entendi, anos. cortou. Abortos, Ah, bom. abortados, bebezinhos abortados. As consequências que eram, as dificuldades das pessoas. Eu tinha aprendido isso muito rápido por um amigo, eu nunca vou esquecer. Ele foi na minha casa, estava eu, meu irmão, não lembro, tinha outros amigos, e ele contou umas histórias assim que nós ficamos muito impactadas. E contando a história dele, ele fez um livretinho, trouxe para a gente e disse: olha, espalhem isso, porque a humanidade está sofrendo. Isso deve ter, meu Deus, eu morava com a minha mãe e com meu pai ainda. Eu devia ter uns 25, 26 anos. Ele falou: nós precisamos correr atrás do karma dos abortos. Isso está desacelerando a viagem espiritual da humanidade. E te falo, nós fizemos milhões de xerox desse livretinho. Naquela época a gente estava um pouquinho melhor de grana, né? Então dava para correr na gráfica e mandar fazer assim, manda fazer 1.000. Eu e meu irmão, especialmente, a gente correu muito para avisar as pessoas e tal. Mas até então eu não sabia o que fazer com tudo aquilo, eu só avisava os desafios que nós iríamos enfrentar caso continuasse daquela forma. E olha, o que deu para entender não se resolve esse problema tão facilmente, obviamente, mas as pessoas que eu atendi ao longo dos anos e as pessoas que se propuseram também a aprender, conseguiram fazer uma coisa melhor das suas vidas, porque tem muitas consequências. E eu sempre sinto, assim, eu não falo o tempo inteiro dela, porque tem muita gente falando dela, mas é óbvio que o cuidado dela, de Mãe Maria e de Mestra Rovena e Lady Vênus, que são para mim as quatro de frente com o Corim,
são as grandes que vêm para esse atendimento. Então, fica muito claro que esse karma mundial precisa ser melhorado. A gente não sabe, né, tudo como vai ser, mas eu espero que aquilo que cada um de nós contribuiu esteja podendo ajudar. E a gente viu pessoas mudarem a vida completamente. Então, isso é milagre. Isso foram milagres diários. Então, foram 7 anos de viagens, assim, eu vou falar para vocês, maravilhosos, porque fiz amigos, como você também disse, né? Viajar é uma das coisas mais lindas, você faz muitos amigos. Foi um pouco de sacrifício para minha família, mas, por outro lado, é impensável o benefício que a gente pode levar aos bebês, primeiro, a libertação das magias, segundo, e a detenção e uma coisa que eu acho fantástica, o recolhimento dos seres que eles chamam, né, que as pessoas normalmente falam: "Ah, meu obsessor". Fala: "É, agora a gente tem obsessor de estimação, né". Então, os obsessores são inimigos, obviamente, ou do passado, do presente, sei lá de quando, junto com um monte de gente. Então, tem mago negro, feiticeiro, tem ET, é uma rede que vai se expandindo e que eles recrutam seres inimigos, por exemplo, ou do casal, ou do pai, ou da mãe, ou do próprio espírito que vai reencarnar. Então, é algo muito extraordinário, entende? A viagem que eu tive que fazer dentro desse caminho foi muito cedo. E eu tenho certeza que não fosse o suporte de todas elas, eu jamais teria conseguido fazer coisa alguma, porque esse tipo de coisa não é, primeiro normal, né, o próprio movimento não é normal. E você trazer uma solução, eu trouxe soluções para a minha vida primeiro, como que eu sei, eu fui experimentando nos meus corpos, né, eu também perdi bebês, então eu fui tentando resolver e não tinha ninguém que resolvia. Paula, eu fui em tudo que é lugar que você puder imaginar, porque quando chega na vez da gente e não resolve, o que que você faz? Vou procurar ajuda. Procurei terapeutas, procurei médiums, procurei um monte de gente. E no fim tive que ir resolvendo de acordo como a captação ficava vindo. Então eu tinha que levantar um monte de dados e coisas. Mãe, alguém abortou na família? Ah, sua avó abortou 5 filhos, teve 5, abortou 5. Época de guerra, Dori, época de guerra que você queria que ela fizesse. E eu fiquei em choque, porque eu nunca soube. Eu falei: "Coitada da minha avó", sabe assim, e eu sabia que o marido dela era abusador. Então você imagina, e a família toda desestruturada. Então essas coisas, né, que não são muito fáceis de você, mas como que tudo isso aconteceu? Gente, é absurdo. Se eu contar, eu acho que eu vou escrever um livro só disso uma hora, sabe, porque é muito forte. Muito bom. E e Eu não li o tem muita livro Os referência. Abortados, né? Tem o livro Os Abortados. Eu não lembro se é Sim, de André Luiz, não lembro. Mas sim, tem. sim. É Mas bem é triste. muito pouquinho, perto da É, muito realidade do que pouquinho. acontece, ele é a iniciação, né. Eu tive que fazer o caminho da crucificação mesmo, tive que ir até descobrir de como funciona. Hoje o atendimento é muito mais rápido, muito mais tranquilo, a gente montou uma equipe grande para esse atendimento e agora vai, assim, tranquilo, faço, né, fiz na pandemia um monte, porque estava todo mundo parado em casa, na época da pandemia foi incrível. Olha, se a gente olha para trás, a nossa vida é um milagre, né. A Com gente tem que certeza. agradecer e reconhecer como somos instrumentos uns dos outros e como a vida, né, quer viver. Eu tenho uma amiga que escreveu isso: "A vida quer viver", e eu falo: "É Sim, verdade, onde quer que ela puder, ela vai dar um jeito", né. Então com são certeza. histórias muito lindas. Que lindo. E a nossa mestra Nada, o que que você pode falar sobre ela? Começando, né, de Maria Madalena, É, né, que eu é, sei, né, mas eu acho que muita gente não tem não noção sabe. e que fique claro, né, porque agora eu estou numa fase que eu tenho estudado muito a Bíblia, até fiz um curso de teologia para estudar a Oh, que Bíblia e legal. tal, fiz. Depois de toda a jornada espírita, kardecista, de ET, de mestres ascensionados, fui estudar a Bíblia. Muitos me condenaram, né, mas é libertador, Ah, libertador. lógico. E a Bíblia não diz que ela era prostituta, isso é mentira. A gente escuta Ai, muitos que outros legal. falar e fica repetindo mentira. Não está É, escrito na Bíblia, nem subentende-se que ela era prostituta.
A única coisa que está escrito é que ela tinha 7 demônios. Mas o que, que representa isso? Que Jesus libertou ela de 7 demônios. O que, que os demônios também representam? As nossas sombras, né? Emocionais, inclusive. E quem não tem? Se ela tinha 7, tinha pouco. Porque a gente deve ter uns 300, uns 7.000 É porque sombras ela é aí que a gente eleita. entendeu? Então, É, assim, em nenhum momento diz isso, muito pelo contrário, na própria. Se você vê o The Chosen, você já vai ver que não é essa a história dela. E que ela era discípula dos discípulos, ela era a que mandava ali. não dá. Falava várias línguas, era de uma família de muita riqueza, Posse. posses, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas ficam repetindo e Que não nunca se foram lá para estudar, entendeu? Então, eu pecado. queria que você falasse um pouco dessa história dessa maravilhosa. Ela teve várias vidas, pelo que a gente estudou um pouquinho com ela, né? Várias vidas muito de posses mesmo, de riquezas. Ela tinha muita sabedoria, começar vindo lá de trás dos egípcios, assim, tudo que ela fez muito antes da história crística, ou da era, né, desde a vinda de Jesus, ela era uma sábia, uma sacerdotisa daquelas poderosas e uma grande maga. Isso que era interessante, ela tinha muito conhecimento sobre todo tipo de magia, sobre ervas, cristais. Gente, pensa na época Atlântica, ela era uma grande advogada e tinha a lei na mão dela nessa época. Você imagina? Então, como é que um ser que advoga a lei divina, as coisas maravilhosas do universo, vem aqui e eles transformam ela numa prostituta, justamente para denegrir a imagem dela e não ter credibilidade. E isso deixaria também as mulheres mais vulneráveis, né? Porque a gente que sente essa força vindo dela e depois, de repente, não existe mais, quem acompanhou a jornada, vamos dizer, nas eras, como assim tiraram ela do lugar dela, entende? E aí colocaram Nossa Senhora, que é Mãe Maria maravilhosa, mãe de todos nós, sem dúvida, mas cada uma representa o seu devido lugar, não tem problema. Para mim está todo mundo junto e misturado, mas tem que saber realmente o que é. Então, numa das vidas, ela teve a oportunidade de vivenciar algo um pouco diferente. Ela pediu para vir num lugar mais humilde, no meio de algumas mulheres, de várias mulheres. E aí deram para ela essa vida. Isso estou falando, vamos dizer, talvez umas 4 gerações depois da história de Jesus, tá? Quando ela ainda passou por mais coisas na Terra, ela não ascensionou de imediato, não. Ela ficou um tempo e depois ela teve algumas experiências. Eu descobri essa, primeiro nos livros, mas fica estranho, né, ela fazer isso e tal. Mas depois eu realmente entrei em contato e pedi como que ela havia feito isso, se é que era verdade. Então ela disse que pede para nascer numa família deviam ter acho que 6 ou 7 irmãs, todas irmãs. E ela pediu para vir coxa, com um problema na perna, porque ela era brilhante em todas as vidas que ela teve. Ela foi brilhante nas artes, no balé, ela dançava divinamente, era exímia advogada, legista, em tudo que ela botava a mão, tudo virava ouro, né, porque ela sabia fazer o que ela tinha que fazer. Mas ela queria muito ajudar algumas mulheres e deu um jeito de reunir todo mundo para encarnar naquela família, com aquela mãe, com aquele pai, um bando de mulheres. E como ela era coxa, ela não ia poder mais dançar, que era uma das paixões dela. Então, ela se propôs a entrar na casa para elevar o espírito dessas irmãs que eram muito frustradas, tinham muita dor no coração por não serem boas pintora, dançarina, poeta, tudo era artes, tudo era muito ligado às artes com essas mulheres. E a gente ficou, quando ela me contou assim, eu fiquei muito feliz de saber que um ser da magnitude dela, que todo mundo fala de Jesus, mas pensa a magnitude dela descer numa família,
com defeito físico para poder elevar a família inteira. E como ela fazia isso? À noite, ela orava no pé de cada irmã, toda noite. Ela esperava todo mundo dormir, levantava e ativava a presença divina. Eu sou o Cristo interno e todo o aparato que, obviamente, ela conhece. Né? Ela devia conhecer muito mais do que qualquer um de nós pode imaginar. E assim essas irmãs foram evoluindo e ela fazia as coisas de casa, sabe? Ela se colocou assim bem humilde, serva mesmo. Eu estou aqui para servir. E para mim aquilo foi um exemplo de amor humanitário, fraterno, irmandade de verdade. Eu fiquei muito chocada sempre. Mas eu entendo que ela era o nosso exemplo. Nós tínhamos Jesus, que deu a vida, enfim, por todos nós, e tal, como todo mundo diz, que tem lá suas, né, suas várias relevâncias, mas ela estava doando para a sua própria família de uma maneira integral, muito forte. Aí ela faz a sua ascensão. Eu nunca sei quando é realmente a ascensão dela, porque eu tive 2, 3 datas diferentes, eu falei: "Ah, também não vou me ater a datas". Ela fez uma ascensão e foi chamada perante os conselhos superiores, que não são só o conselho kármico, tem o conselho dármico também. E tem um outro conselho que é o intergaláctico, mas ela ficou nesses 2, ela foi levada, e eles agradeceram demais toda a manifestação da vitória da vida dela. E ela perguntou: "Que nome você gostaria de ter? Porque agora você pode escolher". Ela meditou um pouquinho, ela falou assim: "Bem, eu não fiz nada, eu fiz apenas o que eu tinha que fazer. E para mim o amor é tudo, então eu vou ficar com o nome de nada, para que fique também o registro de que eu nada fiz, eu só tinha que fazer o que eu tinha que fazer". Eu conto isso, é emocionante até hoje, eu confesso que é um nível de amor que a gente também está aprendendo, né, nós estamos num aprendizado. E a partir dali, quando eu entendi esse quebra-cabeça para mim, né, a minha energia mudou completamente, de novo, né, é um nível de amor que te toca lá dentro e que você fica nutrida, como se tivesse: "Nossa, que brilhante ter um exemplo de uma mulher como essa". Passado alguns anos, vários anos, eu me reúno com o Ricardo Ribeiro Machado, que desenha, ele fez todos os desenhos dos raios para mim, quando a gente. Travou, Dodô? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Acho que deu uma travadinha. Alô, alô. Deu uma travadinha, vamos esperar ela destravar aqui para a gente voltar. Ou às vezes alguém liga, ela tá no telefone. Pode ser isso. Ou caiu a bateria. Daqui a pouco ela volta. Mas, gente, a Mestra Nada é uma maravilhosa, representa muito bem e protege e está na liderança de tudo isso que está acontecendo no planeta aí junto com Jesus também. Voltou. Voltou, voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Aí, ô, alô, telefone. Tá ouvindo? Tô. Pode continuar. Então, deixa eu lembrar. Depois da Estávamos com ascensão dela. é, estávamos eu e Ricardo desenhando, Isso. o trabalho dos 12 raios, né, ele desenhou para mim todos os mestres, todos os arcanjos, todo mundo impar, veja, o impacto dela na minha vida é tão grande que nós desenhamos mestre e mestra dos 12 raios. O arcanjo e a arqueia todo mundo sabia, mas mestre e mestra não. E os Elohims, todos os Elohims, sendo que nos Elohims, quando a gente recebeu o trabalho do Grupo Avatar, não tinha Elohims. Eu disse: "É impossível, nós estamos na matéria, precisa ter um campo de força gravitacional para ancorar esses Elohims".
Acho que o povo não Deixa eu captou fazer ainda. um parênteses aqui para você explicar o que são esses seres Elohims. Ah, Na Bíblia, claro. inclusive. São os construtores de forma dos mundos, seja o mundo terra, matéria, e todas as multidimensões da Terra, né? Porque nós temos várias dimensões aqui acontecendo simultaneamente, a gente pode não perceber tanto, mas os Elohim são grandes construtores de formas. Então, eles vão ajudando a gente a ter, vamos dizer, uma massa compacta para ter depois um corpo compacto, né? Legal. Material. E esses seres, eu nunca vi nenhum desenho deles. Depois, se tu puder me mandar, eu quero ver. Mando, são Eu brilhantes. quero saber uma coisa, que você falou de um sonho que eu tive recentemente, que eu estava dentro, não era um sonho, era uma vivência, óbvio, porque eu sabia que eu estava dormindo, eu estava muito consciente. Fazia tempo que eu não. Semana passada. Só que acho que essa energia que a gente tá tanta, desculpa até te interromper, mas veio o sonho na minha cabeça. Sim, claro. Vão reclamar comigo que eu te interrompi aqui com razão. Mas eu tive esse sonho, que eu estava dentro. O que, que eu lembro, né? Que eu estava saindo, é como se a nave tivesse voltado para a Terra. Eu fui em algum lugar, que aí eu já não lembro, e a nave estava voltando para a Terra. E eu estava dentro da nave, caminhando lá dentro, para sair de dentro da nave. Tipo um corredor. Isso que eu olho para a escotilha, eu vejo só os olhos de um ser lá fora. Mas é Enorme. enorme, enorme. Tipo, você não É, noção, eu estava dentro de uma nave e eu vi os é, olhos é. do ser. Só que em nenhum momento aquilo me deu medo. Nenhum. Pelo contrário, eu Ah, olhei e fiz assim para ele, ó. Mandei um beijo. Aí ele fez assim para mim, ó. Só eu posso fazer essas coisas. Aí ele deu uma piscadinha para mim. Eu acordei com Tadinha, aquilo. Eu é acordei com típico aquilo. deles. Então, agora, eu não Maravilhoso. sei como eles são, porque eu perguntando, veio isso para mim, que era um Elohim, aquele que estava lá fora. Aí eu queria que tu contasse Olha, como que é essa aparência deles. o Ricardo desenhou, mas, obviamente, é uma representação. Eles são seres grandes, realmente gigantescos, e ele trouxe para né, para um campo mais viável da Terra. Eu posso até te mostrar, deixa eu ver se eu estou com as minhas cartinhas aqui. Ai, que pena, não estou, senão eu te mostrava. Nas cartas do baralho tem. Levei o baralho embora essa semana. Não tenho como te mostrar agora, mas eu faço questão de te enviar, depois você Ah, manda. eu Depois você para faz ver o se que tem a você ver. achar Assim. legal. Eu te mando, Legal, aliás, eu acho que eu vou levar tarô para você, que assim é mais fácil. Levo para as meninas legal, também. Vou ver se eu legal, que consigo legal. pegar os 3 tarôs para vocês, porque são muito legais e tem bastante coisa ali que dá para você entender, sabe? Daquilo que a gente não Sim. entendia. Eu A entendi gente bastante precisa ter coisa. uma imagem, né? O ser humano ele É, precisa visualizar, mesmo que não tenha, que não olha. exista. A gente tem que fazer um comparativo. Precisa. Eu me lembro quando eu chamei o Ricardo para me atender a primeira vez, porque a irmã dele me trouxe um quadro, e ela falou assim: Ó, esse quadro aqui é do Arcanjo Miguel com alguém que eu não sei quem é. E eu olhei o traço, eu pensei comigo: Miguel não é, porque eu conheço bem a força do Arcanjo Miguel, mas é muito bonito. Eu falei: que estilo lindo que ele tem, né? Faz contato com a gente para a gente começar a ver se tem. Porque eu já estava com a história, né? Eu não aguento mais ficar só com imagem na minha cabeça, ela tem que vir para fora, né? Sim. E aí ele veio e eu fui assim, louca, de pedra. E falei assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você desenhasse para mim os arcanjos do oitavo raio. Eu não dei nome, não dei cor. Ele fez: tá bom. Ele sentou, tirou o caderninho de desenho dele, começou a pegar os lápis de cor, e eu olhando do outro lado, meu olho começou a ficar assim, né? Porque ele me pega lápis verde, turquesa, água marinha, que são exatamente as duas cores deles. Obviamente, eu estou falando na personificação que a gente tem que pôr no papel, entende? Mas essas são as cores da parte do oitavo raio. E ele começou a fazer cachinhos na arqueia claridade, colocou não sei o quê no é o nome dele, arcanjo Aquariel, o nome do oitavo raio, o arcanjo do oitavo raio, Aquariel e claridade. E eu fui ficando assim, embasbacada. Então, tudo que ele trazia, eu comecei pelos arcanjos, fui pedindo para ele trazer exatamente os 5 raios sutis, os arcanjos dele, porque ninguém tinha nada disso.
A gente tem imagens do Arcanjo Miguel, Lady Fé, tem, né, tem um monte de coisa. Desses 5 raios, eu estava boiando na imagem. Então, a hora que ele foi trazendo todos, eu fui ficando assim, de novo, né, impactada, uma alegria que Muito você, bonito. para nós, isso é alimento espiritual constante, né? E aí, quando a gente foi começar a fazer outro tipo de trabalho, foi no Reiki, eu e ele. Eu comecei a desenvolver um Reiki diferente, que a Quanin me pediu uma vez, e eu não queria fazer Reiki de jeito nenhum. E ela começou a vir atrás de mim que eu tinha que fazer reiki. Ela me mandava pessoas falando que pessoas até loucas, né? Que eu não queria fazer nunca reiki por causa de cada vez mais da insistência, sabe? Eu falei, não, isso deve ser muito estranho. Até um dia que uma das senhoras com quem eu trabalhei num espaço chamado Essência do Ser, a Dora, ela falou: Olha, Doriana, você quer continuar trabalhando aqui, você vai ter que ter reiki, porque todas as minhas terapeutas têm reiki, menos você. Aí eu respirei fundo, né? Porque aí você também tem que se adequar um pouco à realidade. Eu estava com um menino de 2 anos, 3 anos, eu não podia dizer não. Então tá bom. Aí, bom, é uma jornada enorme. Reiki fica para outro dia, mas só para você entender, chamei o Ricardo e disse: Ricardo, não entendo nada, né? Vou fazer uma jornada totalmente diferente, porque veio de uma forma muito louca, mas eu preciso de ancoramento quando chegar a hora. Ele falou: tá bom. E aí, depois de toda essa jornada, que levou talvez 1 ano e meio, 2, me formei mestra mesmo sem querer, eu não queria. Mas quando chegou no final, eu entendi algum escopo ali, não tão claro mentalmente, né? Mas, olha, continua, né? Não para. Aí eu chamei o Ricardo de novo e disse: Eu quero que você me desenha um mestre guia de reiki, porque nesse reiki que eu fiz, tinha mestres guias de reiki, e eu fui interrompida na iniciação. Então, eu quero saber quem é meu mestre guia de reiki de verdade, porque eu tinha duas coisas acontecendo simultaneamente. Aí ele vai e me desenha um ser lindo que chamava Huan Lin e que era uma das devotas de Kuan Yin. E eu fiquei também emocionada, falei: "Olha que coisa mais linda", então, aí fez muito sentido. Começamos a desenvolver esse reiki justamente por quê? Porque Kuan Yin pediu que eu mudasse o reiki, assim, passou 1 mês da iniciação da mestria e ela pediu para eu mudar o sistema. Aí eu olhei bem para ela e falei assim: "Nossa, você me ama mesmo, né, porque eu vou ser linchada em praça pública se eu mudar o sistema do reiki, que é universal. Não, minha filha, eu preciso que você faça o que eu vou lhe pedir, tá bom?". E aí eu fui lá e fiz tudo o que ela quis. E na verdade aconteceram coisas maravilhosas, não aconteceu linchamento, eu poucas vezes tive desde 99 isso aconteceu. Poucas vezes tive gente vindo atrás de mim questionando: "Ah, por que que é assim?", né, porque eu explicava muito ou nos vídeos ou nas aulas. Mas o mais interessante foi que eu comecei a perceber que todo mundo tinha esse mestre guia de Reiki, somente invisível, né. Então como é que vai fazer? Aí eu convidei o Ricardo para ele ser parceiro nessa jornada e ele desenhar o mestre guia de Reiki da pessoa. E foi um espetáculo. Até o dia que aconteceu da gente pegar uma mãe, com a irmã e uma filha. Então, 2 irmãs e uma filha. E ele começa a desenhar e tudo tem mestra nada no meio, tudo tinha nada no final, porque ele pega os nomes, os símbolos, ele faz uma captação que você fica maluca, você tem que conhecer, as meninas têm que conhecer o Ricardo. Então aquilo foi tão maravilhoso, tão impactante também, que num determinado momento e ele é muito simples, Paulinha, ele é tão humilde que ele faz assim: "Nossa, que lindo", ele está lá desenhando, né. "Essa moça tem todo jeito de ser uma das irmãs da mestra Nada". Aí vira a página, dá, né, faz um croquis, que ele chama. Dá o croquis para a menina, aí faz outra: "Nossa, essa também tem a cara da mestra Nada", e tira o croquis, dá para outra, fez as 3. Aí, quando ele fez a terceira, eu entendi. Eu falei: "São as irmãs da mestra Nada, Ricardo". Aí ele: "É mesmo".
Eu falei: "Cara, olha a benevolência da gente participar de algo que a gente sabe que ela vibrou tanto para conseguir e E elas quem estão são nesse". essas irmãs? Qual o nome delas? Tu Não não sei, lembra? porque ele deu para ela, na época, o croquis, ele faz o croquis, depois ele faz a arte final com os nomes. Mas eu realmente não Não guardei isso lembro. para mim, porque foi tão não, e foi tão transcendente de tanta coisa que a gente já tinha visto, porque eu e o Ricardo É, temos uma e pode longa ser jornada. tudo da linhagem dela, né? Mas eram as irmãs dela. Não só a linhagem, mas aquelas irmãs que ela tinha ajudado. Eu falei: "Nossa, se a gente pegou essas Ah, 3 é porque aquelas as". daquela vida, tá, tá, tá. É, é. E Legal. essa foi o choque que a gente tomou, assim, a magnitude do amor dela, já mostrando elas num nível Sim, também que de legal. mestras Nossa, guias. Não sei se que lindo ascensionadas, a isso. gente nunca olhou isso, né, porque nem todo Ah, deve mestre ser guia já, deve mas a ser. gente não sabia, não entramos tanto, às vezes, na história da pessoa com o ser, mas a ligação delas, e essa moça tinha um espaço chamado Mister Merlin. Quer ver, se eu encontrar com ela, eu poderia até perguntar. Mas o impacto maior foi isso, que a obra dela veio para nós como, como se diz, como um prêmio, né? Porque para nós aquilo era um prêmio. Quem conhecia bem, porque eu tinha esmiuçado tanto para saber a história dela, que ela trouxe esse prêmio para a gente. Então, nossa, foi maravilhoso. Esse é o tamanho do amor da mestra Nada, que não deixa a gente na mão. Quer dizer, ela, com as irmãs dela, o que que ela foi fazendo? Pensa que isso já era 2002, provavelmente, 2001, 2002. Entendeu? Quer Que dizer, já legal. estava avançando o E qual trabalho é o dela ser grande conhecido. papel dela nesse momento nosso aqui do planeta? Qual é o grande papel dela? Eu acho que um grande resgate de vários históricos. Primeiro, retomar a força do feminino, mas não do jeito só que estão falando. Eu preciso contar uma historinha antes para a gente poder entender o que eu vou falar depois. Nós tivemos num planeta do universo que tiveram mulheres muito cruéis, muito perversas, onde elas usaram fortemente os homens para seu bel prazer, seja para a construção de casas estruturais gigantescas, uso sexual e abuso, tipo assim, as Amazonas invertidas, sabe? Pensa que o papel das mulheres lá foi muito cruel, eram Aquelas fortes. sacerdotisas do Vril lá, isso? Não sei, não tenho esse conhecimento, mas é um planeta que elas lideravam e aprontavam todas. Então, muitas delas reencarnaram na Terra, justamente para fazer sua recuperação. E eu acho que, assim, passou do ponto, isso é uma coisa que eu falo bastante com os mestres: "Gente, passou do ponto, isso aqui já não é mais normal". Uma lição, quando aprendida, muda de jornada, muda de estado de consciência e tal. O pessoal está repetindo histórias o tempo inteiro, então não é lição já, isso é escravatura. E aí foi a resposta: "Sim, exatamente o que elas fizeram". Mas aonde está a lição? Elas ainda não aprenderam. Por isso que precisa tanto do amor ainda. Precisa demais da conscientização, porque mulheres abusadas continuam, com pessoas que abusam. Ué, por que que você não sai depois que você é abusada, né? Por que que você não larga a história? Por que que você tem apego a isso? Tá cheio de gente no planeta boa, vamos mudar a onda, vamos mudar a vibração. Aquela vibração você nunca vai encontrar uma pessoa legal. E é assim que elas se apegaram demais e não mudaram ainda o que poderiam. Agora, por isso que tantas mulheres, não sei se é a única razão, Paulo, mas é uma das razões que eu sei, delas estarem aqui e realmente vibrarem num campo maior, e tem muito mais mulher do que homem. E muitos dos homens renascem filhos, nem sempre vêm como um bom pai, não vêm como um bom marido, porque são os caras que elas abusaram. Entende? Sei lá, pode ser que eu estivesse no meio delas, a gente não sabe toda a nossa história, né.
Mas é só ver para quem atende o nível de loucura que é, às vezes, pra você ficar com uma pessoa, a ponto dela fazer magia, a ponto dela fazer as loucuras. Eu falo: "Meu Deus, mas por que essa coisa?" Porque tem um lado dela que quer o resgate, ela quer se resgatar, só que ela vai pelo caminho da forçação de barra que ela já conhecia antes. Então é esse o ponto de mutação na Terra com o amor. Então, muita gente, obviamente, eu conto às vezes essas histórias, porque não cabem, dependendo do que eu estou fazendo, não cabe, mas aqui cabe bem, porque a gente está falando de uma pessoa, um ser espiritual maravilhoso, Mestre Ananda, que fez de tudo para fazer com que as pessoas encontrassem primeiro a si, e aí elas pudessem ter um amor próprio tão grande que elas poderiam fazer também o resgate, se fosse necessário. É só olhar Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita, para mim, é uma grande, vamos dizer, exemplo de mulher que tentou tudo com o marido e com os filhos, e no final da vida do marido, ele se rendeu a Jesus. Quer dizer, você tem nisso um exemplo de personificação que funcionou. Os 2 filhos que não deram certo, ela via que eles não iam mudar, ela entregou para Jesus. O que que Jesus fez? Recolheu. Então, dá para entender que os resgates acontecem, são maravilhosos, mas também tem aquelas pessoas que não soltam, né, porque tem uma hora que, assim, se os filhos que participaram desse resgate do pai não entenderam, ela também não tinha mais o que fazer, ela cedeu, entendeu? Quer dizer, eu tento, 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 até a hora que eu preciso abrir mão. Sim. Hoje em dia nós fazemos um pouco diferente também, eu acho. Eu tenho ensinado muito sobre o staff divino, justamente para alcançar o coração das pessoas de outra forma. Porque você ficar falando, falando, às vezes, para uma pessoa a mesma coisa, se torna repetitivo, desagradável e não encontra mais nem eco no amor. Então, nós falamos pelo staff divino, que é o anjo de guarda, a presença divina eu sou, o eu crístico, o eu elohínico, a gente deixa de lado de falar fisicamente e fala diretamente com o staff divino das pessoas. Tem sido muito mais progressivo. Então, isso é uma metodologia que eu inventei só para poder reunir todo o staff, né, porque é muita gente desse ser. O superior, é o médio, é o básico, o eu elemental, regente do corpo, tem o eu elemental, regente de cada corpo, é muita gente. Então, a gente vai deixando isso manifestar de uma maneira que facilite a compreensão das pessoas hoje. E olha, isso facilitou minha vida em muitos sentidos. E aí você vê que realmente se alcança um pouco mais com esse amor que eles querem tanto que a gente entenda. Sim. Então, eu sinto, assim, que depois dessas jornadas que eu estou te contando, eu relaxei muito em explicar, eu não tenho problema nenhum em explicar, mas eu relaxei de não bater boca mais com ninguém, nem de porque, assim, eu odeio brigar, mas eu sou ótima de briga, eu sou leonina. Então Uhum. é duro na queda a gente, sabe, deixar a verdade solta, ela tem que ser Sim. dita. Sim. Então essa foi a maneira que eu encontrei de resolver melhor várias situações. Depois chega num ponto que o diálogo realmente corporal, né, físico é necessário, mas até a hora disso, quantas vezes eu tive que fazer o trabalho com esse staff divino, e veja, com a orientação de todos os nossos, sejam eles guias, mestres, né, os que vêm nos ajudar. Então, nossa, E você, o que que você acha, né, confirma ou não, o que o povo fala, né, muito, que ela teve filhos com Jesus e tal. Isso é real ou não é? Né, o que ela é disse fato é que ela fugiu para a França, tem até uma igreja dela lá na França, ah, a caverna lá que ela se escondeu, isso existe lá e ficava sim, perto até da onde eu morava. olha que legal. É, e eu nunca Nossa, então fui, tu você acredita? não Não, nunca foi? Por fui. quê? Sei Não lá por deu? quê, vai saber. Não, não, eu queria Ah, muito, mas nunca fui. Que olha, loucura. eu confio nisso de que eles tiveram filhos, não foi só Sara não, né, porque tudo gira em torno de Santa Sara, mas eu soube que eles tiveram outros filhos, eles fugiram também junto para outros lugares, né, não só na França, não sei se ele voltou para buscá-la, mas a gente tem até
assim, relatos num livro indiano muito legal, que eles viajaram bastante junto com esses filhos e foram deixando esses filhos também meio como pregadores, né, da palavra. Então, eu acredito, por que não, né? Por que não? É tão interessante saber que ele deixou, um legado, não só com os discípulos, mas com a linhagem dele. Ah, eu acho Sim, fantástico. Eu não saberia dizer muito mais, é isso que eu soube por ela, de que eles que tiveram, lindo, sim, filhos. que lindo. Nossa, eu ficaria aqui perguntando e falando mais um monte. Quero te agradecer demais. A gente já está aqui a 1h05. Olha como passa rápido. Quero te agradecer muito e deixar aqui mais um convite para você voltar outras vezes para a gente falar mais dos Obrigada. mestres, falar desses outros 5 raios, né, que existem Claro, também, porque realmente é um assunto que é maravilhoso. E eu queria que você deixasse aí o convite. Eu e a Doriana estaremos nesse sábado, daqui a 4 dias, né? Está na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Daqui a 4 dias estaremos em São Paulo, eu, a Dodô, a Tati Pinheiro, a Andréia Francomano, fazendo um trabalho lá fantástico de conexão, reconexão com o DNA divino. Então, o convite está aí para vocês. Vou colocar no primeiro comentário fixado, vou colocar no chat para vocês. Pouquíssimas vagas. Ainda dá tempo, né, Dodô? Queria que você fizesse esse tá. convite aí para o pessoal estar com a gente nesse sábado de São Paulo. Você que é de São Paulo ou do litoral, que nem eu, tem fácil acesso a São Paulo, ainda dá tempo. Olha, eu, se fosse você, não perdia, porque nós vamos ter essas egrégoras todas, cada uma de nós tem um trabalho e todos são focados nesse amor maior, seja com nossa egrégora pessoal, e lembrando que o nosso Criador, Criadora, nos quer de volta sãos e salvos, né? Então, nossa reconexão é para a gente voltar a ser a beleza do ser divino original, mas da Terra. Não adianta a gente tentar fazer uma ascensão sem conexão ainda interna com o seu próprio campo espiritual no DNA. Então, eu acho que vai ser um evento mesmo, não é qualquer evento, não, Paulinha. Fica o convite aqui para todos É vocês. verdade. Aproveitem a oportunidade, se sentir esse chamado, vá, porque é sinal que tem alguma coisa lá especial para você receber, né? Então, Isso. quero te agradecer mais uma vez, minha linda. Eu que Volte, agradeço. volte, Muito porque a gente tem obrigada. muito que ainda explorar aqui de você, mesmo no sentido bom da palavra, e aprender, Mal. né, sobre os mestres que são maravilhosos, que passaram pelo que a gente está passando hoje e tem vários caminhos aí para nos ensinar, vários ensinamentos para a gente conseguir passar por essa experiência e cumprir o chamado que nos foi dado. Gratidão mais uma Ótimo. vez, que Jesus te abençoe muito e até sábado. Obrigada. Até sábado. Beijo, Beijo, querida. minha Beijo. linda, gratidão por tudo. Fica com Deus. Beijo, gente. Olá, eu sou a Paula Cabral, psicóloga e mestre em desenvolvimento humano. Você já ouviu falar da cápsula da consciência multidimensional? Então vou te explicar. É uma jornada profunda de 5 encontros para quem deseja expandir a sua consciência de forma integrada, com base na neurociência, física quântica, PNL, psicologia positiva e a sabedoria viva da consciência crística fora da matriz. Vamos acessar o seu verdadeiro potencial da mente, do espírito, unindo a ciência e a espiritualidade de forma pura e muito acessível. Essa cápsula é para quem já despertou e agora quer habitar num corpo com presença, pensar com clareza. Aqui, nessa cápsula, vamos trabalhar a inteligência emocional avançada, os códigos do cérebro multidimensional, limpeza de interferências sutis que sabotam as nossas decisões, o alinhamento entre mente, coração e ação consciente, reconexão com a mente crística original, sem religiosidade. Não é mais sobre buscar, é sobre lembrar. Não é mais sobre proteger, e sim sobre emitir. Essa cápsula é um campo de frequência que transforma. Estou esperando você
para mergulhar comigo mais uma vez numa cápsula que vai mudar completamente a tua vida aqui, neste planeta. Um beijo no teu coração e bora pra cápsula!